Olá, pessoal! Eu sou a professora Isabel, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação. E estamos novamente aqui, sejam todos muito bem-vindos, a esta nova videoaula, que hoje nós vamos dar continuidade ainda àqueles elementos da narrativa que a gente viu nas aulas anteriores. O texto narrativo, que conta uma história, os elementos da narrativa, que vem a ser o quê? Narrador, personagem, tempo, espaço, enredo. Depois, na aula anterior, nós vimos a formação desse enredo, que é onde tem a introdução, o conflito, o clímax e o desfecho da história. Hoje, para ilustrar um pouco tudo isso que a gente viu, eu vou fazer a leitura de mais uma fábula. A fábula do Cágado na Festa do Céu. Nós vamos identificar o que nesse texto? O conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, que é tudo aquilo que a gente já viu nas outras aulas e que eu espero vocês tenham praticado em casa, fazendo bastante leitura. Então vamos lá. O Cágado na Festa do Céu. Gente, antes de eu começar, eu queria falar com vocês uma curiosidade. Alguém sabe que animal que é esse que eu estou falando? O cágado? Não sabem, né? Alguém já viu uma tartaruga? Já! Todo mundo tem uma tartaruga de estimação. Quem tem, claro. Mas ninguém tem uma tartaruga de estimação, sabia? Por quê? Porque o que vocês têm em casa é um jabuti. Jabuti, cágado, tartaruga. Qual que é a diferença desses três animais que acaba sendo um só, né? Na visão de todo mundo. Tudo é tartaruga. Mas, na verdade, gente, a tartaruga, ela é marinha. Ela só vive na água. Sai da água muito pouco. Quando que ela sai? Quando ela vai desovar. Então, ela vai lá para a areia, deposita os ovos dela lá, depois ela volta para a água. E os coitadinhos dos filhotinhos que se virem depois, né? Vão ser chocados ali naquela areia e depois, quando eles nascerem, eles vão sair tudo correndo e vão tudo para o mar e vão se virar sozinhos. Eles são independentes. Eles não precisam da mamãe deles. Aí nós vamos ter o cágado, que também é uma tartaruga, como a gente chama, mas não é, né? O cágado, ele também é um animal de água, só que de água doce. E ele, o diferencial dele para a tartaruga marinha é que o cágado, ele vive um pouco na água, um pouco na terra. Então ele fica lá na água do rio, né? Na água doce, lá no lago. Nada, tem a vidinha dele, daí a pouco ele vai lá para as pedras, né? Vai lá tomar um solzinho e vai ficar ali na terra. Então, essa é a diferença do cágado e da tartaruga. Ambos precisam da água para sobreviver. A diferença deles dois é que o cágado, ele consegue sobreviver também na terra e depois volta para a água. Agora, o nosso jabuti, que é o animal de estimação que nós temos em casa, ele só é terrestre. E o formato dele é diferenciado. Vocês podem ver que o casco dele é mais elevado do que o da tartaruga e o do cágado. Eu ia colocar umas imagens aqui, mas não deu tempo de montar para vocês verem. Mas numa outra oportunidade, eu passo tudo isso para vocês. Então vamos lá. Ver a história do nosso cágado, que não é uma tartaruga e que não é um jabuti, querendo ir para a festa no céu. Todos nós sabemos que esse tipo de animal, ele é muito o quê? Lento. Quando alguém fala assim para você, você tem passo de tartaruga. Não é de tartaruga, tá, gente? É de jabuti. Porque anda muito devagar. Então, certa vez, começando a nossa leitura, certa vez, olha o tempo. Não determinado. Um tempo qualquer também lá na vida dos animais. Certa vez, houve uma grande festa no céu, para a qual foram convidados os bichos da floresta. Todos se encaminharam para lá. E o cágado, nosso personagem principal aqui, também. Mas este era vagaroso demais. De modo que andava e não chegava nunca. Então aqui nós temos o quê? A introdução do nosso texto. A apresentação da personagem, no caso aqui o cágado, e todos os outros bichos da floresta. Então, é a introdução, começo da nossa história. Agora, gente, nós vamos entrar já na parte em que vai aparecer o que? A dificuldade, o conflito, a problemática do nosso texto. Já falamos aqui que ele anda muito devagar. Então, ele andava
e nunca chegava. A festa era só de 3 dias. E o cágado, nada de chegar. Ah, coitado, desanimado. Olha o problema dele. Como chegar a essa festa? Que conflito? Como resolver esse conflito? Pediu a uma garça, a nossa outra personagem aqui, ó, safada que nem a raposa lá da cegonha. Pediu a uma garça que o conduzisse às costas. Então, a garça é uma ave, né? Ela é bem rápida. A garça então respondeu, pois não. E o cágado montou, ou seja, subiu nas costas da garça e ela foi voar. A garça foi subindo, subindo, subindo. Para quem já andou de avião sabe, né? Cada vez que sobe mais, menos a gente vê aqui embaixo. Até chegar um ponto que não se vê absolutamente mais nada. Então a garça foi subindo, subindo, subindo. De vez em quando, ela perguntava ao cágado se ele estava vendo a terra. E ele respondia o seguinte, estou sim, mas lá longe. E a garça subia mais e mais. E agora? Agora já não vejo o menor sinalzinho de terra. Então, gente, a garça, por que ela ficava fazendo essas perguntas pro bichinho? Porque ela estava querendo pregar alguma peça nele. Ela perguntava a todo momento se já estava muito longe a terra. E ele ia respondendo, está longe, mas ainda estou vendo. E agora? Ah, está bem longe, mas ainda vejo um sinalzinho. Mas e agora? Ixi, agora eu não estou vendo mais nada. Não vejo mais nada. Sumiu tudo. Então, isso significava que a garça já tinha atingido um ponto muito alto lá no céu. E aí? A garça, então, que era uma perversa. O que é perversa, gente? Maldosa, né? Quer fazer o mal para o outro. Não se coloca no lugar do outro. Fez uma reviravolta. Uma reviravolta. Vocês já viram aqueles aviões que faz aquelas acrobacias no ar? Eles vão para cima, vão para baixo. Imagina quem está lá dentro, que jeito que fica, né? Foi o que a perversa garça fez. Fez uma reviravolta no ar, desmontando o cágado. Desmontando que jeito? Ele estava nas costas dela. Para onde que ele foi? Chão afora, né? Quer dizer, céu afora. Coitado. Começou a cair com velocidade cada vez maior. E enquanto caía, murmurava, né? Falava baixinho assim para ele. Se eu desta escapar, Léo, 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 se eu desta escapar, nunca mais ao céu me deixarei levar. Ó, rimando tudo. Nisto, avistou lá embaixo a terra e gritou, arredai-vos pedras e paus, senão eu vos esmagarei. As pedras e paus se afastaram e o cágado caiu. Mesmo assim, arrebentou-se todo em 100 pedaços. Olha o que ele faz aqui, gente. Ele quer ter forças para enfrentar essa situação inesperada. Então, ele começa a falar lá com as pedras e os paus que estão na terra. Saiam do meu caminho, senão eu vou esmagar vocês. Estava tentando o quê? Criar força para ele mesmo. E as pedras e os paus afastaram-se. E ele caiu. Mas, mesmo assim, ele se arrebentou todo em 100 pedaços. Aí, gente, Deus, né, que vê tudo, né, lá no céu, estava vendo tudo, teve pena, teve dó do coitado do animal. Afinal de contas, a intenção dele era boa, né? Aquela desgraça só tinha acontecido porque ele teimou em comparecer à festa no céu, mesmo sabendo que seria quase que impossível ele chegar lá em apenas 3 dias com toda a vagareza dele. E Deus juntou outra vez os pedaços dele. É por isso que o cágado tem a casca feita de pedacinhos emendados um nos outros. Então, gente, aqui essa fábula está contando para a gente, na verdade, né, como que se formou aquele casco duro das tartarugas, dos cágados e dos jabutis. Tudo aconteceu porque ele, na intenção de ir à festa no céu, e sendo muito vagaroso, procurou uma solução para o problema dele. Qual foi a solução encontrada? Pedir ajuda para a garça. A garça
se prontificou a ajudá-lo, mas ela queria mesmo era se divertir às custas do coitado do bicho. Pôs ele às costas, tomou uma altura bem grande, né, que não dava nem para ver o que estava lá embaixo, e neste momento ela fez uma reviravolta e o coitado, ó, se estatalou lá no chão. E aí o problema dele se intensificou, né? Nós chegamos aí naquele ponto tenso do conflito, que ele vai cair e vai se esmagar todo. De fato, ele caiu e se esmagou. Mas aí, Deus, né, ó, lá o desfecho, Deus via tudo e com pena, com dó do coitado do bicho, resolveu que ia ajudá-lo sim. Afinal, ele não tivera culpa nenhuma. Ele queria comparecer à festa no céu. Então Deus juntou todos os pedacinhos dele e por isso que ele tem a casca feita toda de pedacinhos emendados um no outro. E essa, gente, foi a nossa demonstração da formação do nosso enredo. Com início, que é a introdução, com o conflito, né, que é a problemática que, no caso, o Cágado vai enfrentar, de ter que chegar à festa no céu e não conseguir. O desenrolar desse conflito, né, que é a ajuda falsa da garça, e toda a tensão dele no momento em que ele começa a cair e ele vai achar que vai morrer. E aí, gente, o que acontece? Aí vem o desfecho, que é a intromissão de Deus para ajudá-lo a se recompor de todo aquele momento tenso em que ele viveu. Apesar dele estar todo arrebentado, né, despedaçado em 100 pedaços, Deus juntou todos os pedacinhos e fez aquela casca craquelada que o animal tem hoje. Certo, gente? Então esse foi o nosso exemplo, a nossa prática de hoje, para que vocês entendessem melhor toda essa formação do nosso enredo. Início, conflito, desenrolar desse conflito, tensão, né, momento máximo, clímax desse conflito e finalizando com o desfecho inesperado. Quem não conhece o texto, imaginava que ia acontecer isso daqui? Não, o que você imagina? O bicho cai lá daquelas alturas, sabe Deus quanto, né? 900, 1000 metros, sei lá, de altura, não vai restar nada, né? Mas nós tivemos aqui um final inesperado. Deus se intromete, né? Ele faz a intervenção dele, ajuda o bichinho e ele consegue se recompor. Mas lembrando que aqui no desenrolar, ó, para que ele conseguisse se livrar daquela situação, o que ele fez? Ele fez uma promessa. Que promessa ele fez? Nunca mais ele se colocaria na posição de se levar ao céu. É isso, gente. Então, terminamos a nossa aula de hoje e na próxima nós começaremos um novo assunto. Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde para quem estiver assistindo e um beijo a todos.